palavra do Senhor, verso 23, nós vamos ler do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade, digam amém. Eu tenho meditado neste assunto já há algum tempo, porque a maior mensagem é aquela que trata conosco, é aquela que endireita veredas dentro de nós, que aplana, que trata, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que esta palavra ela é apta, ela tem autoridade, porque é a palavra de Deus, e vai até juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. E este assunto é um assunto que, para falar, há a sua oratória, há quem pode falar muito bem. Mas este assunto é um assunto que não se pode falar apenas por falar, porque é um assunto de grande peso e de grande relevância para nós, como seres humanos, como filhos de Deus, nos nossos relacionamentos, sejam eles interpessoais, familiares, igreja, convivência. Então não é um assunto simples. Basta ter uma situação na vida pessoal, aonde vivemos o desapontamento, a frustração, a angústia, para podermos entender um pouco qual é o peso deste assunto. Eu vim falar nessa noite sobre o poder restaurador do perdão. Eu não vim falar porque não tenho a habilidade e a capacitação de falar dentro do contexto científico, do contexto das humanas, mas como profeta de Deus e recebendo de Deus cura, cuidado, eu vim aqui compartilhar que perdão é um assunto espiritual. Posso ouvir o amém? E que o perdão, ele se faz necessário, porque perdão é um assunto do mundo de Deus, o mundo eterno. Perdão faz parte do idioma do céu. Jesus, quando se tabernaculou entre os homens, ele veio, como Paulo descreve na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 10, que ele veio para congregar nele, no seu ministério, através da plenitude dos tempos, as coisas dos céus à terra.
e debaixo do entendimento do ministério de Jesus, nós começamos a entender perdão como algo que vem da parte de Deus para conosco, vem da vertical. Vem da vertical, porque no texto áureo da Bíblia, João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perdão sendo exercido na nossa vida, ele então tem um trabalho na horizontal, que Jesus descreve em Mateus 6,12, ensinando os discípulos a orarem. E na oração que Jesus ensina aos discípulos, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ele diz aos discípulos: orem assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então perdão é o mundo de Deus em nós, em Cristo Jesus, como princípio, como linguagem, e quando recebemos da parte do Senhor, por meio do seu sangue, confessamos, reconhecemos o poder salvífico da graça de Deus, esse perdão toca a nossa vida e nos absolve de toda condenação e de todo peso de condenação que era contra nós. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo mostra o triunfo da crucificação e ressurreição. O escrito, a cédula impagável, Jesus a fixou na cruz e nos deu o direito de reinarmos em vida, nos fez nele co-herdeiros de toda a glória do Pai a nós, aleluia. Por isso, expondo publicamente principados e potestades, os nossos verdugos, os nossos atormentadores, foram manietados, porque foi derramado na cruz um alto preço, o preço de sangue, o sangue carmesim, e a dívida impagável foi paga. O capítulo 18, que nós acabamos de ler, o fechamento, o contexto é Jesus apresentando aos discípulos as benesses e o acesso ao reino dos céus. É um discipulado aqui. E Jesus vai falar sobre o poder do perdão. Eles conhecem um tipo de perdão do rito da criação que eles possuem, de perdoar. Pedro então vai perguntar nos versículos anteriores, verso 21 e 22, sobre quantas vezes deveria perdoar ao seu ofensor, 7 vezes ao dia. E Jesus, ensinando os discípulos, ele diz, ou ele cria ali uma máxima, não apenas 7 ao dia, e ele faz ali uma conta estratosférica, porque ninguém tem essa demanda para perdoar todo dia, e ninguém tem esse tempo para perdoar e ser perdoado todos os dias, dentro do contexto do nosso relacionamento. E Jesus então vai dizer a Pedro, não apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7, 490 vezes ao dia. É uma hipérbole, não sei nem que palavra é essa, eu não sei nem que palavra é essa, pastor, hipérbole, mas falaram que era um negócio estratosférico, que faz sentido falar nessa hora. Agora preste atenção, se Jesus perdoa, e ele fecha o capítulo 18 com a parábola do credor incompassivo, e ele começa na condição do rei, que vai perdoar quem deve muito, uma dívida impagável. Então se recebe do Pai, se recebe do Senhor a dívida impagável, e agora esse que tem abaixo de si um conservo que lhe deve 100 denários, 100 dias de trabalho daquela época de um trabalhador, e ele agora oprime. Nessa noite, eu quero falar para alguém aqui, e que seja para uma pessoa, se essa palavra tocar no teu coração, e se você crer no poder restaurador do perdão, vindo de Deus, manifestado pelo ministério de Cristo Jesus, você sai daqui outro, você sai daqui renovado, você sai daqui liberto, e este mal que assola a tua alma, será vencido pelo poder da palavra. Quem crê diga amém. Desconstruindo mitos sobre perdão. Perdão não é sofrer de amnésia.
Qual é a dificuldade de muita gente sobre perdão? Porque condiciona perdoar se esquecer. Seria tão bom isso. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O poder do perdão é tão forte, é tão espiritual, porque é uma arma poderosa em Deus, que destrói toda a fortaleza de mágoa, ressentimento, e não vai trazer uma amnésia, alienar você, suas faculdades mentais. Pelo contrário, você se lembrará de tudo. Você nunca esquecerá das demandas de pessoas que passaram na história da sua vida, lhe causaram grandes estragos, decepção. Nunca nós vamos esquecer. Então entenda que perdão não é sofrer uma amnésia. Outra coisa, perdão não é um sentimento. Porque como pode alguém, debaixo de tanta dor, de tanta decepção, nutrir um sentimento para perdoar alguém? Perdão é uma decisão. Perdão é uma atitude que os filhos de Deus têm. E quando decidem no Espírito, o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, aquele que veio para nos guiar em toda a verdade, aquele que é o Consolador, o nosso intercessor, é Ele que firmará esta decisão diante dos céus e vai nos ajudar. Levante as tuas mãos, o Espírito Santo está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ainda que você esteja vivendo o dano de uma escolha, de uma decisão, o poder restaurador do perdão toma força. Quando você dá o acesso ao Espírito Santo, Ele fará o que você tentou fazer. Ele conduzirá você naquilo que você não pode fazer. E o que vai produzir na sua vida, recebe aí: vida de Deus, vida abundante, vida do céu, sobre a tua vida, sobre a tua história. Pega essa palavra aí, meu irmão. Aleluia! O poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Perdoar é decidir viver o bem do Senhor. Perdoar é voltar à essência de quem somos. Gênesis 1:26 está ali a matéria-prima da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não tem essa face, Deus não tem ossos, Deus não tem 5 sentidos. Deus é espírito, Deus é eterno. E a imagem e semelhança, as características, uma delas, o poder de perdoar. O aumentativo da palavra perda é perdão. Entendendo sobre praticar perdão, nós vamos evidenciar uma grande perda. Isso é bíblico. Essa grande perda está ligada à razão, ao eu ferido, à justiça própria. Escute isso. Colossenses capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O problema é que muita gente acha que perdão é restabelecer confiabilidade, uma vez sendo quebrada, em níveis de perdão. Entender perdão é decidir viver e ter um passaporte para o futuro. Só o perdão tira você da condição de vítima e torna você sobrevivente da fé. Só o perdão tira você da condição de vítima e legitima você nessa terra como alguém que venceu. Só o perdão pode dar a você o passaporte, as credenciais de alguém que pode vir ou ter vindo ao fundo do poço, mas decidiu viver o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui: por que é que devemos perdoar? Porque o céu para onde nós vamos é o lugar dos perdoados. Eu queria que você procurasse a pessoa mais bonita que está ao seu lado. Eu já achei a minha, aleluia, glória a Deus.
Olhe para alguém aí e diga assim: o lugar para onde eu e você vamos só entra perdoados. Só entra quem aceita ser perdoado. Escute, o perdão libera você primeiro. Quem sabe aí na tua mente você esteja lembrando de alguém que está lá na Oceania, do outro lado do mundo. Entenda que a atitude de perdoar vai trabalhar no campo espiritual da oração, da verbalização e de uma tomada de fé, de ousadia. Perdoar vai trazer qualidade de vida espiritual, porque vai te exigir orar. Porque nós não temos força para orar, a princípio, para as pessoas que nos fazem mal. Entenda que você não era o que você se tornou. Quem sabe aqui eu esteja falando para pessoas que se sentem amargas, azedas na vida. Mas o sentimento da obra da criação, Deus não criou você para ser azedo ou amargo, intragável. Te fizeram assim, jogaram veneno, atiraram em você lama, e só joga lama na vida dos outros quem tem muita lama. Quem sabe calúnia, difamação, quem sabe feriram a tua honra. Eu não preciso enumerar algo que você já saiba, mas escute isso: se você hoje em Cristo Jesus, pela palavra que está sendo liberada, dizer ao Senhor, eu quero, ainda que você não saiba ou não sabia como, essa atitude vai resgatar sobre a tua vida qualidade na vida espiritual, qualidade na vida psicológica e emocional e até física. O prefixo da palavra perdoar já diz: perder no ar. Você vai ficar preso aos verdugos, que são acessos a demônios. Eles querem uma base legal, e o ódio, a mágoa, que é a mágoa, os ressentimentos que são revirados. Se te falta altar, se te falta a presença de Deus, aquele que está ao derredor trabalha na sutileza para pegar um atalho, para pegar um acesso. E todas as vezes que você se curva a remoer, a não tomar a atitude de virar a página, decidir, ainda que esteja doendo, ainda que muitas vezes você não tenha força, entenda que perdão pode desatar o mundo espiritual na sua vida. Perdão pode desatar algo que está retido no mundo espiritual, e que uma atitude de oração, de entrega, Deus pode mover o sobrenatural na sua vida. Levante as tuas mãos. Eu profetizo como profeta de Deus aqui hoje, que você não vai entrar nesse processo pela emoção, mas o Espírito te convence, o Espírito toma a tua mente, fortalezas são quebradas aqui hoje, e você vai viver o que Deus estabeleceu para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Perdoar não é uma emoção, e não faça ao sair daqui ligar para um amigo. Não saia daqui no afã de ouvir essa palavra e marcar um café essa semana para ontem. A primeira atitude para quem decide viver o poder restaurador do perdão é oração. Trazer diante de Deus as queixas, as causas. É por isso que muita gente quebra e não acredita que é possível perdoar, porque relativiza perdão se o outro merecer. Olha para a cruz, olha para a obra da redenção de Jesus. Nós não merecíamos nada, e com amor eterno, com benignidade, Ele nos atraiu. Perdão é uma decisão, uma escolha que vai beneficiar você primeiro. Perdão absolve eu e você primeiro. Dá um glória a Deus aí. Atrelada à oração,
Lucas 17, verso 5, Jesus está tratando com os discípulos sobre perdão, sobre perdoar as queixas uns dos outros, repreender. E os discípulos no verso 5 diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Não há êxito no exercício do perdão se a base dessa atitude não for pela fé. Porque você pode se deparar com uma situação que só piora. Você pode lidar com uma situação diante dos teus olhos que faz tudo para lhe machucar. A Bíblia diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá da fé. Você está vivo por fé. Você chegou até aqui por fé. Você vai além de todos os quaisquer limites por causa da fé. É a fé que nos fará mover ao êxito do perdão. Quantos recebem essa palavra? Eu era adolescente e pertencia a uma igreja co-irmã. Fui criado na Assembleia de Deus de Bom Sucesso. E eu lembro da minha líder de adolescente, ela num estado terminal, no Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu fui com a minha mãe, com as irmãs do Círculo de Oração, visitá-la. Chegando lá, eu tive um susto sobre aquela situação. E eu lembro com meu ouvido supersônico espiritual, ela dizendo para minha mãe e para as irmãs do Círculo de Oração: eu sei porque eu estou aqui. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Eu colecionei muito ódio, muito rancor, muita inimizade. Eu nunca soltei, eu nunca verbalizei, eu nunca externei. Eu sempre disse: está tudo bem, mas o coração cheio de ódio. Ah, se eu pudesse. Essa frase ficou na minha memória até hoje. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ao sair da ala, onde ela estava hospitalizada, parecia uma entrega de senha e troca de senha. Vai você primeiro, depois você. E minha mãe dizia para as irmãs: nossa, fulano veio, graças a Deus. Ela tinha um ódio dela. Elas não se falavam há anos dentro da igreja. Pesquisando, a Organização Mundial de Saúde diz que as pessoas mais enfermas que baixam ao leito de hospitais, 50% das anuâncias são problemas somatizados e mal resolvidos. Para isso Cristo se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo, todo o laço, tudo aquilo que lhe prende, tudo aquilo que muitas vezes toma a tua voz, toma o teu sentimento. O Senhor está quebrando aqui hoje. É uma questão de fé. Quem recebe essa palavra, como dizia nosso saudoso pastor Josué Gomes, perdão é a asepsia da alma. Ele sempre tinha essa frase, né, Kézia? Perdão é a asepsia da alma. Eu fui buscar o que é asepsia. Palavra bonita. É a limpeza de dentro para fora. Que a princípio vai mexer, vai doer, mas não pode ser externa. Da ferida causada tem que ser no centro. O que o Senhor está fazendo aqui hoje é asepsia, para que você reine em vida. Você recebe essa palavra? O perdão gera uma crise. E qual a crise que o perdão gera? Gera em nós. O perdão tem duas partes. A primeira parte é a nossa. E a segunda parte do perdão, a parte que compete a Deus. Qual é a parte que compete a mim e a você no processo do perdão? Decisão, oração, fé e entender que o que você está fazendo não é apenas uma atitude boa, humana, mas ela é espiritual. E se ela é espiritual,
Deus vai desencadear, vai desenrolar no mundo espiritual tudo aquilo que está travado. Você está comigo aqui? E a parte que cabe a Deus, Deus vai trabalhar no processo chamado tempo. Por que é que muita gente está frustrada, achando que perdoou, e os sentimentos estão sendo suscitados, e parece que quanto mais você vê alguém, ou lidar no trabalho, dentro de repartições familiares, você tem o teu sentimento sobressaltado por alguém. Escute isso, perdão é processo, que independente do comportamento de quem te feriu, o resultado da bênção começa primeiro em você. Eu fui pastor aqui na Zona Sul, há 12 anos atrás. Eu fui pastor aqui na Zona Sul de Engenheiro Pedreira, pastor Silas. Amém? Loudebar. Fui pastor ali por quase 10 anos. Esse cara aqui, meu filho, Pedro Lucas, tem 15 anos hoje. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele teve uma convulsão. 24 horas depois daquele mal, daquela situação, pensa numa prova, multiplica por 10, sem carro, sem bicicleta, misericórdia, que Deus abençoe a Zona Sul de Engenheiro Pedreira, glória a Jesus. E eu lembro que eu fui até um amigo e pedi a ele que ele me ajudasse, que eu estava sem cabeça. E ele disse: o que o senhor quer, pastor? Ele soube da situação. Falei: leva-me ao hospital que é referência para cuidar, porque o diagnóstico do meu filho é que ele tem de arritmia cerebral. Você está aqui? Essa pessoa virou para mim e disse assim: pastor, logo hoje que eu estou me preparando para ver o jogo do Flamengo. Irmãos, isso foi uma flechada. Eu fiquei 5 anos preso a esta pessoa. Eu perdi 5 anos de qualidade de vida, porque eu poderia esbravejar com ele. Eu celebrei uma festa de bom moço ao invés de gritar. Tem muita gente doente porque não sabe se defender. E ali eu sorri com uma pseudo-sabedoria. Tá bom, amado. Mas por dentro dizendo: poxa, o que eu fiz por você? Poxa, que covardia, meu filho, não é para mim. É para que você desça comigo e vamos lá na Zona Sul, no hospital de referência. Um belo dia, eu procurei essa pessoa, porque meu filho recebeu um diagnóstico, mas a mesma médica que deu o diagnóstico teve que voltar atrás e dizer: seu filho nunca teve nada, ele está curado. E você sabe como é que esse homem de Deus foi curado? Pelo poder de uma oferta que eu fiz no altar. Aleluia! O Senhor fez abundar em toda boa graça. E Pedro Lucas está aqui com 15 anos, curado para a glória de Deus. Poder de uma oferta, aleluia. Aleluia. Existem perdãos que você não precisa tocar em situações se a pessoa não tem entendimento, mas você precisa estar com o coração puro. E eu fui falar com essa pessoa ficou me olhando com cara de aé. Sabe o que é cara de aé? Eu fiz isso? Fez, isso me magoa. Pastor, o senhor é um homem tão inteligente, segundo ele. Falei: no momento que eu mais precisei, você preferiu o jogo do Flamengo. E meu filho estava numa situação terrível. Fiquei 5 anos preso com uma bobagem. O perdão é a decisão para que setas e dardos do maligno não lhe prendam mais. Quantos recebem essa palavra? Segura na mão de alguém e diga assim: Deus vai virar esse jogo. Quem vai ser vítima foi quem te ofendeu. Você vai se tornar sobrevivente da fé. Levanta para alguém e diga assim: levanta a tua cabeça. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração na casa. Aleluia.
Lucas 15, a parábola da graça. Jesus faz 3 dissertações ali. A primeira é de uma ovelha que se extravia do redil. O pastor vai buscá-la. A segunda é uma mulher que, tendo 10 moedas de prata, ela perde uma, não se contenta, acende a candeia, procura diligentemente, achando a dracma, ela celebra com as suas amigas. E a terceira, neste mesmo capítulo, é a tradicional que nós conhecemos do filho pródigo. O filho chega para o pai e diz para ele assim: pai, dá a minha parte que me cabe da fazenda, da herança. E dentro dos primórdios, dentro de todo o contexto da civilização, é entendido que herança está ligado à morte, está ligado a testamento. O filho está dizendo em vida que tudo aquilo que o pai fez para ele, tudo aquilo que o pai se esforçou em fazer dele um homem de bem, não serviu de nada. Ele vai embora. A pergunta que eu quero fazer é esta: por que é que o pai, detentor da herança, não dá, não hesita, não entra na guerra, não deserda o filho, mas dá a parte que lhe cabe? A pergunta tem a sua resposta quando o filho está voltando. O filho está lá no meio dos porcos e ele lembra do amor que o pai tem com os empregados. Diz o texto: e caindo em si. A atitude de perdão é deixar cair em si. É na consciência, suscitando tudo aquilo que você já vivenciou e trazendo equilíbrio pela palavra e uma atitude que vai passar por cima do orgulho, de todas essas questões da nossa alma. Escute isso. E o filho começa a orar. O filho verbaliza, ele diz assim: irei ter com o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu. Olha a vertical, olha de onde vem o perdão. E pequei contra ti somente pequei. Olha a horizontal. O perdão que se recebe é o perdão que eu dou. Quando o filho vai chegando, quem viu quem primeiro? O pai. O filho sai bonito, cheiroso, numa Lamborghini. Estou aqui conjecturando, por favor. O filho sai com uma conta bancária poupuda e volta desfigurado, maltrapilho, moribundo. E o pai consegue ver o filho. E ao vê-lo, o pai diz para a fazenda: ali vem meu filho, estava morto e reviveu. Quando você decide perdoar, no tempo certo Deus te dará a voz como resposta. Você vai ter o teu tempo de falar. O problema é que a gente quer discutir com quem está morto. Porque uma pessoa que trai, uma pessoa que joga tudo aquilo que recebeu ao léu, essa pessoa está morta. Os ingratos estão mortos. As pessoas que banalizam princípios estão mortas. E o pai está dizendo: por isso eu não briguei com ele. Está morto, mas reviveu, fez o caminho de volta. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi atrás da dracma. Mas o pai nunca foi atrás do filho. Porque perdão não pode quebrar princípio de autoridade. Mas quando foi que o pai começou a perdoar? Dando a parte que era do filho, em vida. O processo do perdão começou ali. Quando o filho voltou, o pai estava tão num nível de perdão que deu até festa. Se perdão é processo, eu não esqueço, mas eu decido viver, e o Espírito Santo vai trabalhando em mim. O que é dor hoje, amanhã se tornará como testemunho. O que é dor que machuca hoje, amanhã se transformará em referência para curar outras pessoas. O que te machuca hoje, amanhã Deus te levantará para curar pessoas, porque perdão é processo. Por que é que a gente deixa a mágoa crescer? Porque a gente quer discutir com quem morreu. A gente quer entrar na cabeça e fazer com quem está morto diante dos propósitos da vida, que a atitude que ele está tomando, que ela está tomando, é a pior possível. Ei, não discuta com quem está morto. Agora presta atenção, perdão é algo espiritual, e eu creio nisso. Como arma poderosa em Deus, o pai começa a exercitar.
começa a exercitar, e aqui eu trabalho um campo de batalha. É anel, é festa, é roupagem, sandálias, é processo, é tempo. Mas essa atitude no mundo espiritual encontra o filho lá no chiqueiro de porcos. Você está aqui? Pastor Silas pregou uma mensagem: o que estamos fazendo com o tempo. E quando ele falou do Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ele trouxe, e eu peguei para mim, sobre a vida de José. José teve a capacidade de perdoar. Pancada ele tomou, pancada ele recebeu uma após outra. Mas esse cara desenvolveu uma habilidade, uma capacidade de perdoar, a ponto dele perdoar e curar os seus ofensores. Porque quando você faz do perdão estilo de vida, padrão de vida, quem está à sua volta vai ser tocado. E aqui eu termino. Gênesis 45, versos 1 ao 5. 22 anos haviam se passado, e os irmãos de José desceram ao Egito, e todos sabem da história, o segundo ano de fome dos 7 anos previstos, e agora eles não reconhecem José. Ah, pastor, José estava com os traços de um egípcio? Ei, é muito mais forte do que isso. É muito mais do que estética. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Aleluia. José, ao ver os seus irmãos, tem uma crise, vai para o quarto, grita, mas encara. Por quê? Porque no seu coração o nível de perdão já estava lá em cima. Ele demonstrou isso ao longo da vida. Quando formou família, disse: Manassés, aquele que me fez esquecer, ele fez a sua parte, perdão é processo. Efraim, aquele que me fez prosperar na terra da minha aflição. Se você fizer a tua parte, Deus fará a dele. Se você fizer a tua parte, essa traição que você sofreu não vai te matar, essa perda não vai te matar, aquilo que te lesaram não vai te parar. Quem recebe? De pé, aplaudindo a Jesus. Olha como José não esquece, mas está vivendo o processo do perdão. Ele se revela para os seus irmãos assim: eu sou José, quem vocês venderam para o Egito, lembram? Aí ele dá o princípio do perdão. Ele pergunta: vive ainda meu pai? Vertical, horizontal. Meu pai tem essa graça, porque meu pai perdoou, pediu perdão, melhor dizendo, a Esaú. Vive ainda meu pai? Eles descem para o Egito. Gênesis 50, Jacó morre. E agora os irmãos estão desesperados. Agora ele nos mata. E José agora, num nível acentuado de perdão, ele diz: vocês sabem o mal que fizeram contra mim, mas Deus convergeu o mal em bem. O maior beneficiado será você, sua família, sua casa. Você pode dar as mãos aí? Eu quero orar por você. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda cadeia, toda resistência a esta palavra caia por terra agora. O Senhor te trouxe aqui para te pôr de pé, porque você não é causa perdida. Não, você é do Senhor. Receba bálsamo do trono agora. O Espírito do Senhor te toca agora. Quebrado está toda fortaleza, sejam elas humanas, conceituais, filosóficas. Sua mente é levada cativa agora, em obediência à mente de Cristo. Levante as mãos do teu irmão. Receba restauração, receba renovo. Mágoa, sai. Rancor, sai. Falta de perdão, sai. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus.
Xerebarabacandarabasuri andarabacandarabarabarabarabababababas. Diga amém. Eu quero fazer a próxima oração. Para você que entrou aqui pedindo de Deus uma resposta. Para você que precisa hoje sair da condição de vítima para sobrevivente. Essa palavra, ela veio do coração de Deus para você. Quem sabe nunca decidiu entregar sua vida para Jesus. Ou até mesmo se afastou. Entenda isso. O amor de um pai vai aonde os nossos olhos não podem ir. E este Pai, que é o nosso Deus celestial, está pronto para perdoar. Independente de valores astronômicos, independente de guerras, do que você fez ou deixou de fazer. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Saia do teu lugar. Há uma bênção de Deus aqui hoje. Há uma presença, os céus estão abertos. Nós teremos aqui a oportunidade para lhe receber. Porque começa hoje um tempo de mover, de restauração, vindo da parte de Deus. Pode sair, não importa o que você tenha feito. Não importa o que fizeram com você. É pela fé que eu digo isso, estamos vivos e chegamos até aqui. Se você fosse olhar para as situações da tua vida, quem sabe você não viria aqui hoje. Você sabe por que você veio aqui hoje? Porque aquele que é perdoador de pecados te chama pelo nome, conhece a tua história. O que eu preciso fazer, pastor? Confessar Jesus. Aleluia. Pode sair do teu lugar. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que se você confessar Jesus diante dos homens, Ele confessará eu e você diante de Deus. O perdão tira os defuntos da nossa vida. O perdão de Deus tira toda a condenação da nossa história. O perdão de Deus nos absolve por meio de Cristo Jesus. Aonde quer que você esteja, pode sair do teu lugar. Aí na galeria, na lateral, aqui no meio, aí em cima, onde quer que você esteja. Há mais pessoas aqui hoje que precisam tomar essa decisão. Pastor, eu queria ser como José. Ah, pastor, mas eu carrego uma mágoa, uma dor sofrida, que é maior que a minha força. Ei, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. É um passo que você precisa dar, é uma atitude. Entre o lugar onde você está e o altar, está a mudança da sua vida, da sua história. Vem para Jesus. Ele te recebe de braços abertos. Ele não vai olhar o que você fez ou deixou de fazer. Ele vai olhar a tua atitude de reconhecer